Evangelos Apócrifos, Pistis Sophiae. E sucedeu, quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, que passou 11 anos discorrendo com os seus discípulos e instruindo-os somente até as regiões do primeiro mandamento, até as regiões do primeiro mistério, esse que está dentro do véu, dentro do primeiro mandamento, o qual é o 24º mistério por fora e embaixo, esses 24, que estão no segundo espaço do primeiro mistério, o qual é antes de todos os mistérios, o Pai em forma de pomba. E Jesus disse aos seus discípulos: Apareço fora do primeiro mistério, que é o último mistério, que é o mistério 24. E os seus discípulos não sabiam nem entendiam que existisse coisa alguma dentro desse mistério, somente pensavam desse mistério que era a cabeça do universo e a cabeça de toda a existência, que era o fim de todos os fins, porque Jesus disse-lhes em relação a esse mistério, que envolve o primeiro mandamento e as 5 impressões e a grande luz e os 5 auxiliares e o tesouro inteiro da luz. E por outro lado, Jesus não havia falado aos seus discípulos da total expansão de todas as regiões do grande invisível e dos triplos poderes e dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões e dos seus aéons e das suas ordens, nem de como estas se estenderam, essas que são as emanações do grande invisível, e dos seus não gerados e dos seus autogerados e dos gerados e dos seus doadores de luz e dos seus ímpares e dos seus regentes e das suas autoridades e dos seus senhores e dos seus arcanjos e dos seus anjos e dos seus decanos e dos seus servidores e de todas as casas das suas esferas, e de todas as ordens de cada uma delas. E Jesus não havia dito aos seus discípulos da total expansão das emanações do tesouro, nem das suas ordens e como estão desdobradas, nem dos seus salvadores, de acordo com a ordem de cada um deles, como eram. Também não lhes disse que guarda se encontra em cada porta do tesouro da luz, nem lhes disse da região do Salvador gêmeo, o qual é o Filho do Filho, nem das regiões dos 3 Amém, em que regiões estão expandidos, nem em que região as 5 árvores estão expandidas, nem dos 7 Amém, quais são as 7 vozes, qual é a sua região e como estão expandidas. E Jesus não havia dito aos seus discípulos de que tipo são os 5 auxiliares nem a que região foram levados, nem como a grande luz se expandiu a si própria, nem a que região foi levada. Tampouco lhes havia dito acerca das 5 impressões, nem do primeiro mandamento e a que região foram levadas, somente havia discorrido com eles de forma geral, ensinando-lhes que existiam, porém nada lhes disse acerca da sua expansão e da ordem das suas regiões, nem como são. Por este motivo não souberam que também havia outras regiões dentro desse mistério, e não havia dito aos seus discípulos: saí de tal e tais regiões, até entrar nesse mistério e até que tive de sair dele, senão que ao ensinar lhes disse: saí desse mistério. Por tal motivo eles pensaram de tal mistério que é o fim dos fins, que é a cabeça do universo e que é a plenitude total, pois Jesus havia dito aos seus discípulos: esse mistério envolve o universo, do qual vos tenho falado desde o dia em que me reuni convosco, até este dia. Por este motivo os discípulos pensaram então que nada havia dentro do mistério. Sucedeu então que os discípulos se sentaram no Monte das Oliveiras a falar sobre estas palavras, regozijando-se com grande satisfação. Sumamente alvoroçados, diziam uns aos outros: bem-aventurados somos antes de todos os homens da terra, porque o Salvador isto nos revelou e porque recebemos a plenitude do fim total. Isto diziam, enquanto Jesus se sentava um pouco afastado deles. E sucedeu então que no 15º dia da lua, no mês de Tibi, que é o dia de lua cheia, nesse dia então, quando o sol havia aparecido no seu curso regular, apareceu por detrás dele uma grande força luminosa brilhando de modo extraordinário e não havia medida para essa luz em simbiose com essa força, pois tinha saído da luz das luzes e saiu do último mistério, o qual é o 24º mistério por dentro e por fora, esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério.
e a luminosa força desceu sobre Jesus e envolveu-o completamente enquanto se encontrava sentado, afastado dos seus discípulos, e brilhou extraordinariamente, e não havia medida para essa luz que estava sobre ele, e os seus discípulos não viram Jesus devido à grande luz dentro da qual se encontrava ou que o rodeava, pois os seus olhos estavam cegos devido à grande luz na qual ele estava. Somente viram a luz que lançava muitos raios de luz. Evangelhos apócrifos, Pistis Sophia e os raios de luz não eram semelhantes entre si, senão que a luz era de diversos tipos desde baixo até acima, um raio mais excelso que o outro, numa grande e incomensurável glória de luz, estendia-se desde a parte inferior da terra até ao céu. E quando os discípulos viram essa luz, sentiram grande temor e agitação. Sucedeu então, quando a força luminosa desceu sobre Jesus, que gradualmente o envolveu por completo. Então Jesus ascendeu às alturas, brilhando extraordinariamente numa luz incomensurável. E os discípulos olhavam-no, e nenhum deles falou enquanto ele alcançava o céu, senão que todos eles guardaram profundo silêncio. Isto sucedeu no 15º dia da lua, no dia no qual a lua está cheia, no mês de Tibi. Sucedeu então que, quando Jesus alcançou o céu, 3 horas depois, todos os poderes do céu entraram em agitação e se puseram em movimento uns contra os outros. Eles e todos os aéons e todas as suas regiões e todas as suas ordens, e a terra inteira se agitou, e todos aqueles que a habitavam e todos os homens do mundo entraram em agitação, e também os discípulos, e todos pensaram: porventura o mundo será arrebatado. E todos os poderes nos céus não cessaram na sua agitação, eles e o mundo inteiro, e puseram-se em movimento uns contra outros, desde a 3ª hora do 15º dia da lua de Tibi até a 9ª hora da manhã. E todos os anjos e os seus arcanjos e todas as forças do alto, louvaram os interiores dos interiores, para que o mundo inteiro ouvisse as suas vozes, sem cessar, até a 9ª hora da manhã. Mas os discípulos sentaram-se juntos com temor e estiveram sumamente com medo e perturbação devido ao grande terremoto que havia sucedido, e juntos se condoíam, dizendo: que será então? Porventura o Salvador destruirá todas as regiões? Dizendo assim, todos se inclinavam até ao solo. Enquanto diziam isto e se inclinavam até ao solo naquele tempo, na 9ª hora da manhã, os céus abriram-se e viram Jesus descer, resplandecendo excessivamente de tal modo que não havia medida para a luz que o rodeava. Não obstante, resplandeceu mais radiantemente que no momento em que havia ascendido aos céus, para que os homens sobre a terra não pudessem descrever a luz que o possuía. Lançou raios de luz em grande abundância, e não havia medida para descrever os seus raios, e a sua luz junta não era igual, mas sim de diversas classes e diversos tipos, alguns raios mais salientes que outros, e toda a luz junta se harmonizava. Era de tripla classe, e cada uma sobressaía mais ante a outra. A segunda que estava no meio era mais saliente que a primeira que estava embaixo, e a terceira que estava por cima das outras era mais saliente que as duas que estavam por baixo. E a primeira glória, a qual foi colocada por debaixo de todas as outras, se parecia com a luz que havia resplandecido com Jesus, antes da sua ascensão aos céus, e via-se a si mesma como em sua própria luz. E as 3 formas de luz eram de diversos tipos e de diversas classes, uma mais saliente que a outra, e sucedeu então, quando os discípulos viram isto, que se atemorizaram com grande perturbação. Então Jesus, misericordioso e compassivo, quando viu os seus discípulos com grande perturbação, falou-lhes dizendo: tende valor. Sou eu, não tenhais medo. E sucedeu então, quando os discípulos ouviram estas palavras, que exclamaram: Senhor, se és tu, recolhe a tua luz de glória em ti próprio, para que possamos resistir-lhe, de contrário os nossos olhos estarão em trevas. Estamos perturbados, e toda a terra também está em perturbação.
devido à grande luz que te rodeia. Então Jesus recolheu em si próprio a glória da sua luz, e quando isto sucedeu, todos os discípulos se encheram de valor e encaminharam os seus passos até Jesus e prosternaram-se, glorificaram-no, regozijando-se com grande júbilo, e disseram-lhe: Rabi, onde foste? Qual foi o teu ministério pelo qual foste? Porque houve todas estas confusões e todos os terremotos que sucederam. Então Jesus, misericordioso, disse-lhes assim: Regozijai-vos e alegrai-vos de hoje em diante, porque fui às regiões de onde emergi. De hoje em diante, pois, falarei convosco sem véus, desde o princípio da verdade até ao seu fim, e falarei convosco sem analogias. De hoje em diante nada vos ocultarei do mistério do alto e daquela região da realidade. Foi-me concedido, graças ao inefável e graças ao primeiro mistério de todos os mistérios, falar convosco, desde o princípio até a plenitude, assim como de dentro para fora e de fora para dentro. Portanto, escutai, que posso dizer-vos todas as coisas. E sucedeu, quando me sentei um pouco afastado de vós no Monte das Oliveiras, que meditei acerca da ordem do ministério por graça daquele por quem fui enviado, que já estava consumado, e que o último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, esses que estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens desse espaço, ainda não me haviam enviado a minha veste. E sucedeu então, quando soube que a ordem do ministério pela graça do qual fui enviado, estava consumado, e que por esse mistério, a minha veste não me havia sido enviada, a qual tinha sido deixada atrás nele até que o seu tempo fosse concluído. Meditando então nisto, sentei-me no Monte das Oliveiras um pouco afastado de vós, e sucedeu quando o sol saiu pelo oriente, depois desses dias, através do primeiro mistério, que existiu desde o princípio, causa pela qual o universo surgiu e fora do qual também eu mesmo agora venho, não antes da hora da minha crucificação, senão agora. Sucedeu, que através do mandato desse mistério a minha veste de luz deveria ser enviada, a qual me tinha sido concedida desde o princípio, e que havia deixado atrás no último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Essa veste a deixei então atrás no último mistério, até a hora que deveria ser consumado, para poder usá-la e começar a falar com a raça humana, revelando-lhe a verdade desde o princípio até ao fim, e falando com ela desde os interiores dos interiores até aos exteriores dos exteriores, e desde os exteriores dos exteriores até aos interiores dos interiores. Regozijai-vos, por conseguinte, e alegrai-vos, regozijai-vos mais e mais profundamente, porque vos foi concedido que fale primeiro convosco da realidade desde o princípio até ao fim. Mistério que não tem par no mundo, por cuja causa surgiu o universo. Esta é a total saída e a ascensão total que emanou todas as emanações e tudo que está depois, e por cuja razão surgiram todos os mistérios. Venha a nós, porque somos vossos membros e semelhantes. Todos estamos contigo, somos um e o mesmo. Tu és o primeiro mistério que existiu desde o princípio, no inefável, antes de aparecer, e o seu nome somos todos nós. Agora, portanto, vimos encontrar-te no último limite, o qual é o último mistério desde dentro, ele mesmo é um pedaço de nós. Agora, portanto, enviamos-te a vestidura que te pertence desde o princípio e que deixaste atrás no último limite, o qual é também o último mistério desde dentro, até que seja consumada sua hora de acordo com os mandamentos do primeiro mistério. Vede aqui, a sua hora chegou, veste-a, vem até nós para que nos aproximemos de ti e te vistamos, com o primeiro mistério e toda a sua glória,
por mandato dele próprio, no que o primeiro mistério nos concedeu e que consiste em 2 vestiduras de modo a ornar-te com elas, além daquela que te enviamos porque és digno delas, desde o momento que tu és anterior a nós. Por este motivo, o primeiro mistério vos enviou através de nós, o mistério de toda a sua glória que consiste em 2 vestes. Na primeira está a glória inteira de todos os nomes de todos os mistérios e todas as emanações das ordens dos espaços do inefável. E na segunda está a glória inteira do nome de todos os mistérios e de todas as emanações que estão nas ordens dos 2 espaços do primeiro mistério. E nesta terceira veste, que recentemente te enviamos, está a glória do nome do mistério, do revelador, que é o primeiro mandamento do mistério das 5 impressões e do mistério do grande enviado do inefável, que é a grande luz e do mistério dos 5 guias que são os 5 auxiliares. Há mais nesta veste, a glória do nome do mistério de todas as ordens das emanações do tesouro da luz e dos seus salvadores e do mistério das ordens, que são os 7 Amém e as 7 vozes e as 5 árvores e os 3 Amém e o Salvador gêmeo que é filho e do mistério dos 9 guardas das 3 portas do tesouro da luz. Há mais ainda ali, a glória inteira do nome de todos aqueles que estão na direita e de todos aqueles que estão no meio. Mais ainda, há ali dentro a glória eterna do grande invisível que é o grande antecessor e o mistério dos 3 triplos poderes e o mistério da sua região total e o mistério de todos os seus invisíveis e de todos aqueles que estão no 13º Aéon e o nome dos 12 Aéons e de todos os seus regentes e de todos os seus arcanjos e de todos os seus anjos e de todos aqueles que estão nos 12 Aéons e o mistério total do nome de todos aqueles que estão no destino e em todos os céus e o mistério completo do nome de todos aqueles que estão na esfera e dos seus firmamentos e de todos os que estão neles e de todas as suas regiões. Eis que, por conseguinte, te enviamos esta veste, que ninguém conhecia desde o primeiro mandamento para baixo, porque a glória da luz estava oculta nela e as esferas e todas as regiões do primeiro mandamento para baixo não a conheceram. Apressa-te, portanto, põe em ti esta veste e vem até nós para que possamos aproximar-nos de ti e vestir-te por mandato do primeiro mistério com as tuas 2 vestes que existiram para ti desde o princípio com o primeiro mistério até que o tempo assinalado pelo inefável fosse consumado. Vem rapidamente até nós para que te possamos vestir com elas, até que tenhas conseguido o mistério total da perfeição do primeiro mistério que é assinalado pelo inefável. Vem rapidamente até nós para que tas coloquemos de acordo com as ordens do primeiro mistério. Falta ainda um momento, um pequeno momento e virás até nós e deixarás o mundo. Vem, portanto, rapidamente para que recebas a tua glória completa que é a glória do primeiro mistério. Sucedeu então que quando vi o mistério de todas essas palavras na veste que me enviaram e que vesti, brilhei então excelsamente e ascendi às alturas. Apresentei-me na primeira porta do firmamento brilhando excessivamente e não havia meio de medir a luz que estava em mim e as portas do firmamento foram sacudidas umas contra outras e todas se abriram ao mesmo tempo. E todos os arcontes, autoridades e todos os anjos dali foram possuídos de agitação devido à grande luz que estava em mim. E eles viram a radiante veste de luz que eu vestia e viram o mistério que contém os seus nomes e foi excessivo o seu temor. E todos os laços que os uniam foram desatados e cada um deixou a sua ordem e todos se puseram de joelhos ante mim, glorificaram-me e disseram:
Como passou entre nós o Senhor do Universo sem o sabermos. E todos eles juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores. Porém a mim não me viram ainda que somente vissem a luz. E atemorizaram-se, estando enormemente agitados e cantaram louvores aos interiores dos interiores. E deixei essa região e acendi a primeira esfera brilhando com enorme intensidade, 49 vezes mais intensamente do que havia brilhado no firmamento. Sucedeu então que, quando alcancei as portas da primeira esfera, estas se abriram imediatamente depois de se terem sacudido. Penetrei nas casas da esfera, brilhando radiantemente, e não havia modo de medir a intensidade da luz que me rodeava. E todos os arcontes e todos aqueles que estavam nessa esfera se agitaram entre si. E eles viram a grande luz que estava em mim e observaram com atenção a minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes. Ficaram possuídos de maior agitação e mostrando grande temor diziam: como é que o Senhor do Universo passou entre nós sem o nosso conhecimento? E todos os seus laços foram desatados, as suas regiões e as suas ordens, e cada um deixou a sua ordem, e todos se prostraram ante mim e ante a minha veste. Adoraram-me e cantaram juntos louvores aos interiores dos interiores com grande temor e possuídos de uma grande agitação. E abandonei essa região e cheguei à porta da segunda esfera, que é o destino. Depois todas as suas portas se agitaram e abriram-se por si mesmas e entrei na casa do destino brilhando com grande intensidade e não havia forma de medir a intensidade da luz que estava em mim, porque brilhei no destino 49 vezes mais do que na primeira esfera. E todos os arcontes e todos aqueles que estão no destino foram possuídos de uma grande agitação, prosternaram-se e foram invadidos por um grande temor ao ver a imensa luz que estava em mim. E observaram com atenção a minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes e com agitação e com grande temor diziam: como foi que o Senhor do Universo passou entre nós sem que tivéssemos conhecimento? E todos os laços das suas regiões e das suas ordens foram desatados. Todos eles vieram imediatamente prosternar-se ante mim, glorificaram-me juntos, cantaram louvores aos interiores dos interiores, estando possuídos de grande temor e grande agitação. E abandonei essa região e ascendi a dos aéons dos regentes. E cheguei ante os seus véus e as suas portas brilhando com grande intensidade e não havia medida para a luz que estava em mim. Sucedeu então, quando cheguei aos 12 aéons, que os seus véus e as suas portas foram sacudidas umas contra outras. Espontaneamente os seus véus, por si mesmos, se afastaram e as suas portas se abriram de par em par. E entrei nos aéons brilhando com grande intensidade e não havia medida para a luz que me rodeava, 49 vezes mais intensa que a luz com que brilhei nas casas do destino. E todos os anjos e arcanjos dos aéons e os seus arcontes e os seus deuses e os seus senhores e as suas autoridades e os seus tiranos e os seus poderes e as suas chispas de luz e as suas fontes de luz e os seus inigualáveis e os seus invisíveis e os seus antecessores e os seus triplos poderes, viram-me brilhar. Intensamente não havia modo de medir a intensidade da luz que me envolvia e foram possuídos de grande agitação e um grande temor os invadiu quando viram a grande luz que estava em mim. E na sua grande agitação e em seu grande temor retiraram-se para a região do grande antecessor invisível e dos 3 grandes poderes triplos. E devido ao grande temor e à sua grande agitação, o grande antecessor com os 3 poderes triplos continuaram no seu movimento de um a outro lado da sua região e não puderam fechar todas as suas regiões devido ao grande temor que os invadia. E agitaram todos os aéons e todas as esferas e todas as suas ordens, invadidos de temor e agitação, devido à grande luz que estava comigo,
a qual não tinha o mesmo poder que tinha quando eu estava na terra, quando a veste de luz veio até mim, porque o mundo não podia suportar a luz tal como era na realidade. Se tivesse sido assim, o mundo e tudo ao seu redor teria sido destruído nesse momento, pois a luz que tinha comigo nos 12 aéons era de uma intensidade de 8.700 miríadas mais do que a luz que tinha quando estava no mundo entre vós. Sucedeu que todos aqueles que estavam nos 12 aéons, quando viram a luz que estava comigo, foram possuídos de uma grande agitação e correram por todos os lados nos aéons, e todos os aéons e todos os céus e as suas ordens se agitaram uns contra os outros devido ao grande temor que possuíam, porque nada sabiam acerca do mistério que havia sucedido. E além disso, o grande tirano e todos os tiranos em todos os aéons começaram a lutar em vão contra a luz, sem saberem contra quem estavam a lutar, uma vez que nada mais viam que a sobredominante luz. Sucedeu então que, quando lutaram contra a luz, todos e cada um deles se debilitaram e foram expulsos dos aéons e converteram-se nos habitantes da terra, mortos e sem alento de vida. E tomei de todos 1/3 dos seus poderes para que eles não participassem nas suas diabólicas atividades e para que, se os homens que estão no mundo os invocarem nos seus mistérios, esses a que os anjos que os violaram deram continuidade, quer dizer, as suas feitiçarias, não possam lográ-lo em tais invocações. E o destino e a esfera sobre os quais tem autoridade, eu os mudei de tal modo que passem 6 meses virados para a esquerda e consigam as suas influências, e que olhem 6 meses para a direita e verifiquem as suas influências. Pelo mandado no primeiro mandamento e por mandato do primeiro mistério, o administrador da luz colocou-os, vendo à esquerda cada vez que conseguiam as suas influências e os seus propósitos. Sucedeu que quando cheguei à sua região, eles se amotinaram e lutaram contra a luz. E retirei-lhes 1/3 do seu poder para que não lograssem os seus diabólicos propósitos. E mudei o destino e a esfera sobre os quais tem autoridade e coloquei-os olhando para a esquerda por um espaço de 6 meses e levando a cabo as suas influências, e coloquei os outros 6 meses virados para a direita e efetuando as suas influências. No momento em que disse isto aos seus discípulos, também lhes disse: o que tem ouvidos para ouvir, deixai ouvir. Então, quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, ficou a olhar fixamente o espaço durante 1 hora. E disse-lhe: Senhor, permite-me falar abertamente. E Jesus, compassivo, respondeu a Maria: Maria, bendita és, a quem aperfeiçoei em todos os mistérios do alto, fala abertamente, porque o teu coração é elevado ao reino dos céus, mais do que todos os teus semelhantes. Então, disse Maria ao Salvador: Senhor, o que nos disseste? O que tem ouvidos para ouvir, deixai ouvir, havê-lo dito para que compreendamos o que disseste. Por isso, Senhor, eu posso falar sem preconceitos. Tu disseste: retirei 1/3 do poder dos regentes dos aéons e mudei o seu destino e a sua esfera sobre os que eles dominam, para que se a raça humana os invoca nos mistérios, esses que os anjos que os violaram lhes ensinaram para levar a cabo os seus propósitos diabólicos e ilícitos no mistério das suas feitiçarias. Para que de agora em diante não logrem os seus ilícitos propósitos, tu lhes retiraste o seu poder, e dos adivinhadores e seus consultores e daqueles que dizem, no mundo, aos homens, o que vai suceder, para que eles, a partir deste momento, não saibam como predizer o que vem. Porque tu mudaste as suas esferas e fizeste com que passem 6 meses olhando à esquerda e obtendo as suas influências, e outros 6 meses olhando para a direita e obtendo as suas influências. No que diz respeito a esta palavra, Senhor, o poder que estava no profeta Isaías falou assim e proclamou noutro tempo com espiritual semelhança quando diz sobre a visão do Egito. Onde então, ó Egito,
estão os teus consultores e adivinhos e aqueles que chamam da terra e aqueles que bradam das suas entranhas. Deixai-os então que declarem de hoje em diante as ações que o Senhor Sabaoth levará a cabo. Então o poder que estava no profeta Isaías e que foi anunciado antes da tua vinda consistia em que tu retirarias o poder dos regentes dos aéons e mudarias a sua esfera e o seu destino para que nada possam saber daqui em diante. Por este motivo também se disse: Tu então não saberás o que fará o Senhor Sabaoth, quer dizer, nenhum dos regentes saberá o que farás daqui em diante, pois eles são Egito, porque eles são matéria. O poder que estava em Isaías, então predito e que a ti se referia, dizendo: De hoje em diante não saberás o que fará o Senhor de Sabaoth, devido ao poder de luz que recebeste dele, o digno, que está na região da direita e que hoje está no teu corpo material. Por esta razão, meu Senhor Jesus, tu nos disseste: O que tem ouvidos para ouvir que ouça, para que tu, o mais poderoso, saibas de quem é o coração que mais ardentemente se elevará ao reino dos céus. Sucedeu que, quando Maria concluiu estas palavras, Jesus disse: Bem o disseste, Maria, porque tu és bendita entre todas as mulheres da terra e porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, impressionou-se grandemente e aproximou-se de Jesus, prostrou-se ante ele, venerou os seus pés e disse-lhe: Senhor, escuta-me, que desejo perguntar-te sobre o que disseste, antes de nos falares sobre as regiões onde foste. Jesus respondeu a Maria dizendo: Fala com liberdade e não temas. Todas as coisas que tenhas em dúvida, tas revelarei. E ela disse: Senhor, conseguirão todos os homens que conhecem o mistério da magia de todos os regentes, de todos os aéons do destino e daqueles da esfera na forma em que os anjos que violaram o que lhes foi ensinado. Se os invocam nos seus mistérios, quer dizer na sua diabólica magia, impedir as boas ações? Jesus respondeu e disse a Maria: Eles não conseguirão como conseguiram no princípio, porque lhes retirei 1/3 do seu poder, porém obterão o apoio daqueles que conhecem os mistérios da magia do 13º aéon. E se eles invocam os mistérios da magia desses que estão no aéon 13, seguramente os obterão, porque não retirei o poder dessa região, segundo o mandato do primeiro mistério. E sucedeu, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, que Maria continuou novamente dizendo: Então, meu Senhor, os adivinhadores e consultores não declararão daqui em diante aos homens o que há de ocorrer-lhes. E Jesus respondeu a Maria: Se os profetizadores ou adivinhos encontram o destino e a esfera virados para a esquerda, de acordo com a sua primeira extensão, as suas palavras terão lugar e dirão o que há de ocorrer. Porém, se encontram o destino ou a esfera virados para a direita, as suas palavras não dirão a verdade, pois eu mudei as suas influências e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos, ao ver que as influências, desde o princípio e daí em diante, estavam continuamente viradas para a esquerda e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos. Agora fiz com que passem 6 meses virados para a esquerda e 6 meses virados para a direita. Aquele que encontre os seus considerados, desde o momento em que os mudei, ordenando-os de modo que passem 6 meses olhando para a sua esquerda e 6 meses os seus cursos virados à direita. Aquele que os observe desta forma, saberá que as suas influências são seguras e declarará todas as coisas que hão de fazer. Do mesmo modo, os consultores, se invocam os nomes dos arcontes e os encontram virados para a esquerda, dirão com exatidão todas as coisas acerca das quais consultem os seus decanos. Pelo contrário, se os consultores invocam os seus nomes,
quando olham à direita, não terão de prestar-lhes ouvidos porque estão frente a outra forma, em comparação com a sua anterior posição, na que Jeú os havia estabelecido. Ao ver que são outros os seus nomes quando estão virados para a esquerda e outros os seus nomes quando estão virados para a direita e se os invocam quando estão virados para a direita, não dirão a verdade, pois os confundirão com confusão e os ameaçarão com ameaças. Então aqueles que não conheçam o seu curso quando estejam virados para a direita e os seus triângulos e os seus esquadros e todas as suas figuras, nada certo encontrarão, senão que se confundirão em grande confusão e encontrar-se-ão a si próprios em grande engano, porque eu mudei as obras que eles noutros tempos realizaram, nos seus esquadros, quando estavam virados já à esquerda, e os seus triângulos e os seus octógonos, nos quais continuamente se ocupavam quando estavam virados para a esquerda, e os fiz gastar 6 meses para formar todas as suas configurações viradas para a direita, a fim de que se confundissem em confusão em toda a sua extensão. E mais ainda, fi-los gastar 6 meses virados para a esquerda e realizando as suas obras e as suas influências e todas as suas configurações, a fim de que os arcontes que estão nos aéons e nas suas esferas e nos seus céus e em todas as suas regiões, possam ser confundidos em confusão e enganados em enganos, de modo que não possam compreender as suas próprias direções. Sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, enquanto Filipe, sentado, escrevia tudo o que Jesus dizia, que Filipe se aproximou, caiu de joelhos e adorou os pés de Jesus, dizendo: Meu Senhor e Salvador, dá-me autoridade para discorrer ante ti e perguntar sobre a tua palavra, antes que discorras conosco relativamente às regiões às quais foste por motivo do teu ministério. E o compassivo Salvador respondeu a Filipe: Tens permissão de falar o que desejas. E Filipe respondeu, dizendo a Jesus: Meu Senhor, devido a que mistério mudaste a união dos regentes e dos seus aéons e o seu destino e a sua esfera e todas as suas regiões e os confundiste em confusão quanto ao seu caminho e falseaste o seu curso? Fizeste-lhes isto para a salvação do mundo, ou não? E Jesus respondeu a Filipe e a todos os seus discípulos em conjunto, dizendo-lhes: Mudei o seu curso pela salvação de todas as almas. Amém, amém, vos digo, se eu não tivesse mudado o seu curso, uma hoste de almas teria sido destruída e teriam perdido longo tempo, se os arcontes dos aéons e os arcontes do destino e da esfera e de todas as suas regiões e todos os seus céus e todos os seus aéons não tivessem sido frustrados e as almas teriam continuado longo tempo aqui fora e o término, o fim do número das almas perfeitas, ter-se-ia demorado, os quais contarão na herança do Altíssimo através dos mistérios e estarão no tesouro da luz. Por tal motivo mudei os seus caminhos, para que caíssem em engano e em agitação e entregassem o poder que está na matéria do seu mundo e que eles moldam nas almas, a fim de que aqueles que se salvam possam ser rapidamente purificados e elevados, eles e o inteiro poder, e aqueles que não se salvam possam ser rapidamente destruídos. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria, a honesta no seu discurso e a bendita, se aproximou, caiu aos pés de Jesus e disse: Meu Senhor, permite-me falar diante de ti e não te indigne que frequentemente te incomode interrogando-te. O salvado, cheio de compaixão, respondeu dizendo a Macia: Diz o que desejas e eu revelar-me-ei a ti abertamente. Maria respondeu e disse a Jesus: Meu Senhor, de que modo se têm demorado as almas a si mesmas aqui fora e quais as que serão rapidamente purificadas? E Jesus respondeu a Maria dizendo-lhe: Bendito Maria,
interrogas bem com a tua excelente pergunta e lanças luz em todas as coisas com segura precisão. Portanto, de agora em diante nada te ocultarei, mas revelar-te-ei todas as coisas com segurança e franqueza. Escuta, pois, Maria, e vós discípulos, escutai. Antes que eu proclamasse todos os arcontes dos aéons e todos os regentes do destino e da esfera, eles estavam atados nas suas ataduras e às suas esferas e aos seus selos, tal como G1, o supervisor da luz, os havia atado desde o princípio, e cada um deles permanecia na sua ordem e cada um viajava de acordo com a sua direção, tal como G1, o supervisor da luz, havia estabelecido. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, o grande receptor de luz, este foi ao meio dos aéons e dos arcontes, os quais estão confinados à esfera e ao destino, e arrebatou a purificação da luz de todos os regentes e dos aéons e de todos os arcontes do destino e daqueles da esfera, pois ele inspirava o que os punha em agitação, e pôs em movimento o apressurado, que está por cima deles, e fê-los girar em círculos velozmente, e ele, o apressurador, arrebatou o poder que neles havia e o alento das suas bocas e as lágrimas dos seus olhos e o suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou esses poderes e levou a sua luz ao tesouro da luz, enquanto os servidores de todos os arcontes juntavam toda a matéria de todos eles. E os servidores dos regentes do destino e os servidores da esfera que está debaixo dos aéons tomam-na e moldam-na em almas de homens e gado e répteis e animais selvagens e pássaros, e enviam-nas para baixo, para o mundo da humanidade. E logo os receptores do sol e os receptores da lua se olham de cima e veem as configurações dos cursos dos aéons e as configurações do destino e da esfera. Então tomam-nas da energia da luz, e os receptores do sol obtêm-na já preparada e depositam-na até que a apresentam aos receptores de Melquisedeque, o purificador da luz. E trazem o seu material inútil à esfera que está por baixo dos aéons e moldam-no em almas de homens, e moldam-no também em almas de répteis e de gado e de animais selvagens e de pássaros, de acordo com o círculo dos regentes dessa esfera e de acordo com todas as configurações da sua revolução, e repartem-nas neste mundo de humanidade e convertem-se em almas nesta região, tal como vos tenho dito. Isto o realizavam eles continuamente, antes que o seu poder fosse diminuído e se desvanecesse, e sentiram-se exaustos ou sem energias. O poder começou a cessar neles de maneira que ficaram esgotados de poder, e a sua luz que estava na sua região cessou. O seu reino foi destruído e o universo rapidamente ascendeu. Ocorreu que quando compreenderam isto e quando o número da cifra de Melquisedeque, o receptor da luz, teve lugar, então ele teve que sair de novo e entrar no meio de todos os arcontes do destino e dos da esfera, e os pôs em agitação e rapidamente os fez abandonar os seus círculos. E desde então se viram constrangidos a procurar o poder fora deles, fora do alento das suas bocas, das lágrimas dos seus olhos e do suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou-os, e como continuamente faz, levou a sua luz ao tesouro da luz. E todos os arcontes dos aéons e os arcontes do destino e os da esfera voltam-se para a matéria inútil, devoram-na e não lhe permitem ir converter-se em almas no mundo. Eles devoram a sua matéria para não se verem sem energia e esgotados, e para que seu poder não cesse neles, nem o seu reino se destrua, a fim de poder prolongar-se e subsistir longo tempo até ao término do número de almas perfeitas que estarão no tesouro da luz. Sucedeu então, quando os arcontes dos aéons e os do destino e os da esfera continuaram realizando isto, voltando-se para si próprios,
devorando a sua matéria inútil e não permitindo às almas nascer no mundo da humanidade a fim de poder continuar a ser regentes e de que os seus poderes que estão nos seus poderes, ou seja, as almas, possam passar longo tempo aqui fora. Persistiram em fazer isto continuamente durante 2 círculos. Assim, quando eu quis ascender para exercer o ministério para que fui chamado por ordem do primeiro mistério, subi até junto dos tiranos dos arcontes dos 12 aéons, com a minha veste de luz, brilhando tão extraordinariamente que não havia medida para a luz que me envolvia. E sucedeu então, quando os tiranos viram a grandiosa luz que me rodeava, que o grande Adamas, o tirano e todos os tiranos dos 12 aéons, juntos, começaram a lutar contra a luz da minha veste, desejando apoderar-se dela, a fim de permanecerem no seu império. Isto sem saber contra quem lutavam. Quando se aglomeraram e lutaram contra a luz, a partir de então e por mandato do primeiro mistério, eu mudei os seus caminhos e os cursos dos aéons e os cursos do seu destino e da sua esfera e virei os 6 meses para a esquerda, para os triângulos e para os esquadros e para aqueles nos seus aspectos e para os seus octógonos, tal como tinham estado antes. Porém, mudei a sua forma de girar ou de enfrentar em outra ordem e fi-los enfrentar outros 6 meses, à direita, as obras das suas influências nos esquadros e nos seus triângulos e em todos aqueles nos seus aspectos e nos seus octógonos. E fi-los confundirem-se com grande confusão e enganarem-se com grande engano, os arcontes dos aéons e todos os arcontes do destino e os da esfera, e coloquei-os em grande agitação e desde então já não são capazes de girar para sua matéria inútil e devorá-la a fim de que as suas regiões continuem a permanecer e eles próprios, possam passar um longo tempo como arcontes. Porém, quando lhes retirei 1/3 do seu poder, mudei as suas esferas para que passassem algum tempo olhando à esquerda e algum tempo olhando à direita. Mudei todo o seu caminho e todo o seu curso, fiz o caminho do seu curso acelerar-se para que possam ser, rapidamente, purificados e rapidamente elevados. E abreviei os círculos e tornei o seu caminho mais veloz e este será sumamente acelerado. Eles foram postos em confusão no seu caminho e desde então já não foram capazes de devorar a matéria dos resíduos da purificação da sua luz. Mais ainda, reduzi os seus tempos e os seus períodos de modo a que o perfeito número de almas que receberão os mistérios e estarão no tesouro da luz se complete rapidamente. Se eu não tivesse mudado os seus cursos e abreviado os seus períodos, eles não teriam permitido a nenhuma alma vir ao mundo devido à matéria dos seus resíduos, que tivessem devorado, e teriam destruído muitas almas. Por este motivo vos disse antes: abreviei os tempos da minha eleição, de outro modo nenhuma alma poderia ter sido salva. E abreviei os tempos e os períodos devido ao perfeito número de almas que receberão os mistérios, quer dizer, os escolhidos, e se eu não tivesse abreviado os seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas todas teriam perecido no fogo que está na carne dos regentes. Estas são, pois, as palavras sobre as quais, com precisão, me interrogaste. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que todos caíram, adoraram-no e disseram-lhe: Bendito sejas ante todos os homens, pois nos revelastes estas grandes façanhas. Jesus continuou o seu discurso e disse aos seus discípulos: Escutai o relativo às coisas que me ocorreram entre os regentes dos 12 aéons e de todos os seus regentes e todos os seus senhores e as suas autoridades e os seus anjos e os seus arcanjos. Quando viram a veste de luz que eu trazia, eles e os seus ímpares, viram, cada um deles, o mistério dos seus nomes que estavam na veste de luz que me envolvia. Caíram todos,
adoraram a veste de luz que me cobria e choraram dizendo: Como é que o Senhor do Universo passou entre nós sem o sabermos? E todos juntos cantaram louvores aos interiores dos interiores. E todos os seus triplos poderes e os seus antepassados e os seus não gerados e os seus autogerados e os seus gerados e os seus deuses e as suas chispas de luz e os seus portadores de luz. Numa palavra, todos os seus grandes, viram os tiranos da sua região e que o seu poder diminuía, que se tornavam débeis e caíam num grande, incomensurável temor. Contemplaram o mistério dos seus nomes na minha veste e propuseram-se vir adorar o mistério dos seus nomes que estavam na minha veste. Porém não puderam devido à grande luz que me envolvia. Contudo, adoraram um pouco afastados de mim e adoraram a luz da minha veste e choraram juntos, cantando louvores aos interiores dos interiores. Sucedeu então, quando isto ocorria entre os tiranos que estavam por baixo destes regentes, que todos eles perderam poder e caíram ao solo nos seus aéons e assemelharam-se aos mortos do mundo, sem alento, como no momento em que lhes retirei o seu poder. Sucedeu em seguida, quando deixei esses aéons, que cada um desses que era dos 12 aéons esteve sujeito à sua ordem e todos realizaram as suas obras como eu havia estabelecido, para que passassem 6 meses, virados para a esquerda, realizando as suas obras, nos seus esquadros e nos seus triângulos e naqueles em seus aspectos, e depois passassem outros 6 meses virados para a direita, para os seus triângulos e os seus esquadros e aqueles nos seus aspectos. Assim viajarão aqueles que estão no destino e na esfera. Então eu ascendi aos véus do 13º aéon. E sucedeu, quando lá cheguei, que os véus se separaram por si próprios e se abriram ante mim. Eu entrei no 13º aéon e encontrei Pisti Sofia por baixo do aéon 13. Estava só, colocada nessa região, sem ninguém junto dela, lamentando-se e gemendo porque não tinha sido admitida no 13º aéon, a sua região imediata mais alta. E também pena havia devido aos tormentos que o obstinado, que é um dos 3 triplos poderes, lhe havia infligido. Porém, quando vos falar dele e de sua expansão, dir-vos-ei o mistério e de como tal coisa lhe ocorreu. Sucedeu então, quando Pisti Sofia me viu brilhando extraordinariamente e sem medida a luz que me envolvia, que entrou em grande agitação e contemplou a luz da minha veste. Viu o mistério do seu nome na minha veste e toda a glória do seu mistério, pois anteriormente ela tinha estado na região da altura, no 13º aéon. E pôs-se a cantar louvores à luz mais alta que tinha visto no véu do tesouro da luz. E sucedeu então, quando ela persistiu em cantar louvores à luz mais alta, que todos os regentes que estão com os 2 grandes triplos poderes e o seu, dela, invisível que é o seu par e as outras 22 emanações invisíveis contemplaram a luz, dado que Pisti Sofia e o seu par, elas e as outras 22 emanações formam as 24 emanações que antepassado invisível e os 2 grandes triplos poderes emanaram. Quando Jesus disse isto aos seus discípulos, sucedeu que Maria se aproximou dele e lhe disse: Meu Senhor, ouvi-te dizer há pouco, Pisti Sofia é em si mesma uma das 24 emanações, por que é que então não está na sua região? Pois disseste, encontrei-a debaixo do 13º aéon. A história de Pisti Sofia. E Jesus respondeu e disse aos seus discípulos: Sucedeu, quando Pisti Sofia estava no 13º aéon, na região de toda a sua família de invisíveis, ou seja, as 24 emanações do grande invisível que, por mandato do primeiro mistério, Sofia contemplou a luz. Ela viu a luz do véu do tesouro da luz e desejou chegar a essa região, embora não pudesse alcançá-la. Porém,
deixou de realizar o mistério do 13º Aeon e cantou louvores à luz das alturas, que tinha visto na luz do véu do tesouro da luz. Então sucedeu, quando ela cantava louvores à região das alturas, que todos os regentes nos 12 Aeons que estão por baixo a detestaram por ela ter cessado nos seus mistérios e por ter desejado ir à altura e ficar por cima deles. Por este motivo enfureceram-se contra ela e detestaram-na, como fez o grande triplo poder obstinado, que é o terceiro triplo poder que está no 13º Aeon, o que se tinha tornado desobediente, já que não tinha emanado em si próprio a purificação total do seu poder e não tinha dado a purificação da sua luz no momento em que os regentes deram as suas purificações, pois desejava reger sobre os 13 Aeons e sobre os que estão embaixo. Sucedeu então, quando os regentes dos 12 Aeons estavam enfurecidos contra Pistis Sofia que está por cima deles e a detestaram sobremaneira, que o obstinado, o grande triplo poderoso de quem vos falei agora, se uniu aos regentes dos 12 Aeons e também se enfureceu contra Pistis Sofia e a odiou excessivamente por ela ter pensado ir à luz que está mais acima dela e emanou um grande poder com rosto de leão e dele, fora da sua matéria, emanou uma hoste de outras violentas emanações materiais. Enviou-as às regiões inferiores, às partes do caos, a fim de que ficassem aí à espera de Pistis Sofia e lhe retirassem o poder por ela ter pensado ir à altura que está sobre todos eles, e mais ainda, por ter cessado de desempenhar o seu mistério lamentando-se continuamente e procurando a luz que havia visto. E os regentes que persistem em manifestar o mistério, detestaram-na e todos os guardiões que estão nas portas dos Aeons também a detestaram. Sucedeu desde então, por mandato do primeiro mistério, que o obstinado, o grande triplo poderoso, que é um dos triplos poderes, perseguiu Sofia no 13º Aeon, a fim de que olhasse para as partes inferiores, para que visse na região o seu poder de luz com rostos de leão e muito mais para além dele e fosse a essa região para que a sua luz pudesse ser-lhe suprimida. Então ela olhou para baixo e viu a sua luz, a dele, nas partes inferiores e não soube que era a luz do obstinado, o triplo poderoso, mas pensou que provinha da luz que tinha visto desde o princípio na altura a qual procedia do véu do tesouro da luz. E pensou para si mesma, irei a essa região sem o meu par e tomarei a luz e em seguida moldarei aeons de luz, para poder ir à luz das luzes, que está no alto das alturas. Pensando desse modo, saiu da sua própria região, a do 13º Aeon e desceu a dos 12 Aeons. Os regentes dos Aeons perseguiram-na e enfureceram-se contra ela, por ter pensado na grandeza. Ela também abandonou a região dos 12 Aeons e entrou nas regiões do caos e aproximou-se desse poder de luz com rosto de leão, que a devoraria. Todas as emanações materiais do obstinado a rodearam e o grande poder de luz com rosto de leão devorou todos os poderes de luz de Sofia. Retirou-lhe a sua luz e devorou-a e a sua matéria foi lançada ao caos. Converteu-se em regente com rosto de leão no caos, do qual uma parte é fogo e outra parte obscuridade. Isto é Yaldabaoth, de quem vos falei muitas vezes. Quando isto aconteceu, Sofia sentiu-se exausta e o poder de luz com rosto de leão pôs-se a trabalhar para arrebatar a Sofia todos os seus poderes de luz, ao mesmo tempo que todos os poderes materiais do obstinado rodearam Sofia, oprimindo-a na sua dor. E Pistis Sofia chorou excessivamente e gritou à luz das luzes que tinha visto desde o princípio e na qual tinha tido fé e expressou o seu arrependimento, dizendo assim: Ó luz das luzes, em quem, desde o princípio, eu tive fé. Escuta-me agora, ó luz, no meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois entraram em mim maus pensamentos. Olhei, ó luz,
para as partes inferiores. Vi ali uma luz e pensei: irei a essa região a fim de poder tomar essa luz. E fui e encontrei-me a mim própria na escuridão que está no caos de baixo, e não pude apressar-me a voltar à minha região, porque todas as emanações do obstinado me prenderam dolorosamente, e o poder rosto de leão tirou-me a minha luz. E gritei pedindo ajuda, mas a minha voz não saiu das trevas. E olhei para as alturas para que a luz na qual eu tive fé me ajudasse. E quando olhei para as alturas, vi todos os regentes dos aéons e como em seus números olhavam para baixo e se regozijavam à minha custa, mesmo quando eu não lhes fizera mal, mas eles detestavam-me sem motivo. E quando as emanações do obstinado viram os regentes dos aéons regozijarem-se por minha causa, souberam que os regentes dos aéons não viriam em minha ajuda. Assim essas emanações animaram-se e oprimiram-me dolorosamente, com violência, e a luz que eu não tomei delas, tomaram-na de mim. Agora e portanto, ó luz da verdade, tu que sabes que eu fiz isto inocente, pensando que o poder-luz com rosto de leão te pertencia, o pecado que cometi é evidente para ti. Não permitas que me falte a minha luz, ó Senhor. Pois eu, desde o princípio, tive fé na tua luz, ó Senhor dos poderes. Que eu não sofra mais por falta da minha luz. Pois por me teres induzido e por amor à tua luz, caí nesta opressão e vejo-me coberta de vergonha. E pela ilusão da tua luz, converti-me numa estranha para minha família, os invisíveis, e para as grandes emanações de Barbelo. Isto aconteceu-me, ó luz, por ter ambicionado a tua morada, e a ira do obstinado caiu sobre mim. Ele, que não escutou o teu mandato para emanar a emanação do seu poder, porque eu estava no seu aéon sem desempenhar o seu mistério, e todos os regentes dos aéons se riram de mim, e eu estava nessa região, lamentando-me e procurando a luz que vira nas alturas. E os guardiões das portas dos aéons procuraram-me, e todos os que permaneciam no seu mistério se riram de mim. Mas eu olhei às alturas, para ti tive fé, em ti. Agora e portanto, ó luz das luzes, encontro-me dolorosamente oprimida na escuridão do caos. Se agora tu desejas salvar-me, grande é a tua misericórdia, escuta-me então de verdade e salva-me. Retira-me da escuridão desta matéria, que não me submerja nela, que eu seja salva das emanações do Deus obstinado que me tem oprimida e das suas más ações. Não permitas que me submerja nestas trevas e não permitas que o poder rosto de leão devore por completo todo o meu poder. E não permitas que este caos amortalhe o meu poder. Escuta-me, ó luz, pois a tua graça é preciosa, e olha-me, para baixo, de acordo com a grande misericórdia da tua luz. Não me vires o rosto, pois estou sumamente atormentada. Apressa-te, escuta-me e salva o meu poder. Salva-me dos regentes que me detestam, pois tu sabes da minha dolorosa opressão e do meu tormento, do tormento do meu poder que eles me tiraram. Eles, que me colocaram em todo este mal, estão ante ti. Trata-o segundo o teu desejo. O meu poder olhou para diante no meio do caos e no meio da escuridão, e esperei pelo meu par, ele que devia vir e lutar por mim, mas que não veio, o que eu procurei para que viesse e me emprestasse poder, mas que não encontrei. E quando procurei a luz, eles deram-me trevas, e quando procurei o meu poder, eles deram-me matéria. Agora, portanto, ó luz das luzes, que a obscuridade e a matéria que as emanações do obstinado me trouxeram cheguem até eles,
os observem e que sejam aí apanhados e castigados e que sejam forçados a tropeçar e a não voltar à região do seu obstinado, que permaneçam na escuridão e não vejam a luz, que olhem o caos para sempre e não lhes seja permitido olhar para a altura, caiam sobre eles as suas próprias vinganças e que o teu juízo neles permaneça, que não venham, daqui em diante, à sua região, ao seu Deus obstinado e que as suas emanações não venham, daqui em diante, até as suas regiões, pois o seu Deus é ímpio e obstinado, o qual pensou que fiz este mal, por si mesmo, sem saber que, se não tivesse sido trazida para baixo de acordo com o teu mandato, ele não teria tido qualquer autoridade sobre mim. Porém, quando tu, por teu próprio mandato, me trouxeste para baixo, mas eles me perseguiram e as suas emanações acrescentaram tormento à minha humilhação. E eles tiraram-me o poder de luz e caíram sobre mim, oprimindo-me até a dor, a fim de levar toda a luz que havia em mim. Por isto em que me colocaram, que não ascendam ao 13º Aéon, a região da justiça, e que não sejam considerados no lote de aqueles que se purificam a si próprios e à luz e que não sejam considerados entre aqueles que rapidamente se arrependerão e rapidamente poderão receber mistérios na luz. Pois eles tiraram-me a luz e o meu poder começou a cessar e fui destituída da minha luz. Agora e portanto, ó luz, que estás em ti e em mim, eu canto louvores ao teu nome, ó luz, glorificando-te, que o meu canto de louvor seja do teu agrado, ó luz, como um mistério admirável que guia as portas da luz, as quais aqueles que se arrependerão, o pronunciarão e aos quais a luz purificará. Agora e portanto, que todas as matérias se regozijem, que toda luz te busque e que o poder das estrelas que está em ti, perdure, pois a luz ouviu as matérias e a ninguém deixará sem as haver purificado, que as almas e as matérias louvem o Senhor de todos os aéons e que as matérias e tudo que nelas há, o louvem. Pois Deus lhe salvará a alma de todas as matérias e uma cidade será preparada na luz e todas as almas que se salvem habitarão nessa cidade e a herdarão. A alma daqueles que receberão os mistérios habitará nessa região e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome, morarão nela. Sucedeu então, quando Jesus havia dito estas palavras aos seus discípulos, que também lhes disse: esta é a canção de louvor que Pistis Sofia expressou no seu primeiro arrependimento, arrependendo-se do seu pecado, recitando tudo aquilo que lhe ocorreu. Agora, portanto, o que tem ouvidos para ouvir que ouça. Maria novamente se aproximou e disse-lhe: meu Senhor, o meu espírito de luz tem ouvidos e eu ouço com o meu poder de luz e o teu espírito que está em mim, serenou-me. Escuta, pois, e que eu possa falar em relação ao arrependimento que Pistis Sofia expressou, ao falar do seu pecado e de tudo o que lhe ocorreu. O teu poder de luz profetizou isto, anteriormente, através do profeta David, no Salmo 68. Salva-me, ó Deus, pois as águas chegam até a minha alma. Afundo-me ou estou já submersa no lodo do abismo e impotente. Desci às profundidades do mar, uma tempestade me submergiu. Permaneci em choro, a minha garganta emudeceu e os meus olhos entristeceram, esperando pacientemente por Deus. Aqueles que me odeiam sem motivo são muitos mais que os cabelos da minha cabeça. Fortes são os meus inimigos que violentamente me perseguem. Exigem-me aquilo que deles não tomei. Deus, tu conheces a minha insensatez e as minhas faltas não se te ocultam. Que os que em ti esperam, ó Senhor, Senhor dos poderes,
não se envergonhem por minha causa. Que aqueles que te procuram não sofram vergonha por minha causa. Ó Senhor, Deus de Israel, Deus dos poderes. Pois por tua causa suportei a vergonha cobriu o meu rosto. Converti-me numa estranha para minha família, uma estranha para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias daqueles que te vilipendiam caíram sobre mim. Dei forma à minha alma pressa e foi-me devolvida, para minha reprovação. Apliquei-me cilícios e converti-me em provérbio para ele. Os que estão sentados às portas conversaram comigo e os que bebem vinho, cantaram perto de mim. Porém, eu orei com a minha alma a ti, ó Senhor. O tempo da tua benevolência chegou, ó Deus. Na plenitude da tua graça, presta ouvidos, verdadeiramente, à minha salvação. Retira-me deste lodo, que nele não me afunde. Permite que seja salva daqueles que me odeiam e das profundidades das águas. Que não me afunde num fluxo de águas, que não me trague à profundidade, que o poço não feche a sua boca sobre mim. Escuta-me, ó Senhor, pela tua grande misericórdia, conforme a abundância da tua compaixão olha para baixo, para mim. Não vires o teu rosto a esta tua serva, pois estou oprimida. Escuta-me pressuroso, presta atenção à minha alma e redime-a. Salva-me dos meus inimigos, pois tu conheces a minha desgraça, a minha vergonha e a minha desonra. Todos os meus opressores estão ante ti. O meu coração sofreu a desgraça e a miséria e esperei por alguém que se preocupasse comigo, porém não chegou. Esperei pelo que havia de confortar-me, porém não o encontrei. Por alimento deram-me fel e para minha sede deram-me vinagre a beber. Sirva sua mesa de armadilha para eles e de chamariz, recompensa e tropeço. Que os faças inclinar os seus dorsos a todo momento. Derrama tua indignação sobre eles, assim como a tua ira, e que o teu furor os intimide. Que a sua casa de campo se veja destruída. Que não haja moradores nos seus aposentos. Pois eles perseguiram aquele a quem tu havias castigado e aumentaram o ardor das suas feridas. Porque acrescentaram iniquidade às suas iniquidades, que não entrem na tua justiça. Que sejam apagados do livro dos viventes e que não sejam inscritos entre os justos. Sou uma pobre infeliz que também tenho o coração partido. Porém, a salvação do teu rosto foi o que me exaltou. Louvarei o nome de Deus na ode e exaltá-lo-ei na canção de graças. Isto agradará mais a Deus que um touro jovem investindo com cornos e unhas. Que os infelizes vejam isto e se alegrem. Que te procurem, ó Deus. E que as suas almas vivam. Pois Deus ouviu o desventurado e não desprezou os prisioneiros. Que o céu e a terra louvem o Senhor, o mar e tudo que este contém. Pois Deus salvará Sião e as cidades da Judéia serão construídas e eles habitarão nelas e as herdarão. A semente dos teus servos a possuirá e aqueles que amem o seu nome morarão aí. E sucedeu então, quando Maria acabou de dizer estas palavras a Jesus, no meio dos seus discípulos, que lhe disse: Meu Senhor, esta é a solução do mistério do arrependimento de Pisti Sofia. E quando Jesus escutou estas palavras de Maria, disse-lhe: Bem o disseste, Maria, a bendita, a plenitude ou plenitude bendita, tu a quem haverá de cantar-se como a bendita em todas as gerações. Jesus prosseguiu com o seu discurso e disse: Pisti Sofia continuou e continua cantando louvores num segundo arrependimento, expressando-se assim: Luz de luzes em quem tive fé, não me deixes na obscuridade até o fim dos meus dias. Ajuda-me e salva-me através dos
teus mistérios, inclina teu ouvido para mim e salva-me. Que o poder da tua luz me salve e me leve até aos mais altos aéons, pois tu me salvarás e guiarás à altura dos teus aéons. Salva-me, ó luz, da mão deste poder rosto de leão e das mãos das emanações do Deus obstinado, porque és tu, ó luz, aquele em cuja luz tive fé e em cuja luz confiei desde o princípio. Eu tive fé nela desde o momento em que me emanou e naquele em que tu mesmo fizeste que eu emanasse, e tive fé na tua luz desde o princípio. E quando tive fé em ti, os regentes dos aéons riram-se de mim, dizendo: ela cessou no seu mistério. Tu és o meu Salvador e Redentor e tu és o meu mistério, ó luz. A minha boca encheu-se de louvares. Que eu possa falar do mistério da tua grandeza a todo momento, agora e portanto, ó luz. Não me deixes no caos até o término dos meus dias. Não me abandones, ó luz, pois todas as emanações do obstinado me retiraram todo o meu poder luz e me derrotaram. Elas desejam arrebatar toda a minha luz, por completo e vigiam o meu poder. Dizem umas às outras: a luz abandonou-a, capturemos e arrebatemos toda a luz que nela há. Portanto, ó luz, não me deixes. Bírate, ó luz, e salva-me das mãos dos imisericordiosos, que aqueles que arrebatam o meu poder, caiam e se tornem impotentes. Que aqueles que arrebatam o meu poder luz se vejam envolvidos na escuridão e afundados na impotência. Este é o segundo arrependimento que Sofia pronunciou cantando louvores à luz. Introdução. Bem-vindo à interpretação do seu mapa astrológico kármico familiar, a história das almas, conduzida pelo espectro Astrologia Kármica. Nesta abordagem profunda e direta, utilizaremos os 11 graus do zodíaco, mais sensíveis para analisar os pontos nevrálgicos das possíveis situações vividas ou criadas pela pessoa, a fim de gerar compreensão sobre seus ciclos de destino, dor, felicidade, regeneração e as inúmeras possibilidades de portas da percepção. Nosso objetivo é explorar a trajetória complexa da alma e do espírito, por meio da astrologia clássica, de forma profunda e subjetiva, sem julgamentos e com repleto amor e aceitação. Especialidade original da Espectro Astrologia.
São 11 pontos chaves, onde acontece o transbordo do poder energético dos arcontes, dominadores planetários, para esclarecimento de padrões familiares emocionais. Quando estes padrões vêm à tona e podem ser vistos, sua influência pode ser melhor e pontualmente combatida. Com o intuito de alcançar a transformação comportamental e o equilíbrio espiritual. Se prepare, relaxe e busque reflexões profundas a respeito das suas duas identidades, a espiritual e eterna, e o seu duplo, a material e transitória. Medite sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e guie sua vida para novos pensamentos, novos sentimentos, novas realidades e novos aprendizados. Mantenha o coração e os ouvidos abertos. Não interprete as aparições, visões espirituais, formas de pensamento ligados ao karma, de forma literal. Procure buscar as emoções e crenças, subjetivas a elas, que estão escondidas no vasto armazém de experiência mental. O espírito trabalha sempre no profundo, nunca no superficial. Grande e fraterno abraço. Tiago Valente e André Simões. Análise Mapa Natal Miss Butterfly. Espectro Astrologia Kármica. Mapa Astrológico Psicanalítico Kármico. Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, e toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: E nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu,
sentado na alfândega e disse-lhe: Segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário. O vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado, pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, em vez: Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: E nunca lestes o que fez Davi? Fez quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem, por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor.